Bom dia, oitavo ano. A gente vai terminar o capítulo que nós iniciamos na semana passada, ok? Então, hoje a gente vai falar começando a falar sobre o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi imposto pela França, né, na liderança de Napoleão Bonaparte. Lembrando que nesse período a maior potência mundial era a Inglaterra, então a França ela desejava ocupar o lugar da Inglaterra, mas ela não consegue isso através de guerra. Por quê? Porque a Inglaterra era conhecida como a rainha dos mares, então a marinha inglesa era a melhor que existia. Então qual a única solução para Napoleão Bonaparte nesse momento? A solução é enfraquecer a economia inglesa. Então o que ele faz? Ele faz o bloqueio continental. Ele proíbe as nações de fazerem comércio com a Inglaterra. Então ele diz assim, ó, está proibido o comércio. Quem desobedecer vai ser invadido pela França. E é isso que acontece com Portugal. Portugal desobedece o bloqueio continental e acaba sendo invadido pelos franceses. Mas antes de ser invadido pelos franceses, a corte portuguesa, o seu rei, a nobreza, os familiares, né? As pessoas mais pobres que vieram para o Brasil são as pessoas que trabalhavam para essa nobreza aí. Elas fogem para o Brasil, né? Então, a população, a grande massa, fica ali, estarrecida. Como assim? O rei está fugindo, a família real está fugindo, os nobres estão fugindo e a gente fica aqui. E foi exatamente o que aconteceu. A nobreza veio para o Brasil e a população ficou lá e foi invadida e dominada pela França depois. Então, como eu falei para vocês, antes da França invadir Portugal, a corte portuguesa foge para o Brasil, mas faz um tratado com a Inglaterra, tá? Lembra que eu falei no início que a Inglaterra era conhecida como Rainha dos Mares? Então o tratado era o seguinte: os navios portugueses sairiam de Portugal até o Brasil, só que seriam escoltados pelos navios ingleses, né? Porque caso no meio do caminho os franceses atacassem, né, a marinha inglesa, que era a maior marinha que existia, a mais poderosa, né, iria proteger os portugueses. E assim é feito. A corte portuguesa sai de Portugal e chega ao Brasil aí. Quando eles chegam ao Brasil, vai acontecer a abertura dos portos. O que é a abertura dos portos? A partir daquele momento, Dom João diz que o Brasil pode fazer comércio com qualquer nação amiga. Isso é o fim do pacto colonial. Lembram do pacto colonial? No pacto colonial, a colônia, no caso o Brasil, só podia comprar e vender da sua metrópole, que era Portugal. Agora, com a abertura dos portos, o Brasil pode comprar e vender de qualquer nação amiga de Portugal. E isso vai favorecer quem? Os ingleses, tá? Então, a abertura dos portos, qual é a maior consequência da abertura dos portos? É o fim do pacto colonial. Gente, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, começa, mesmo que lentamente, o processo de independência. Porque quando a corte portuguesa chega no Brasil, outra coisa que Dom João vai fazer é elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Então, o Brasil deixa de ser colônia para virar Reino Unido a Portugal. E assim começa o nosso processo de independência, até chegar de fato, né, o nosso lá 7 de setembro, tão conhecido 7 de setembro aí. Nós vamos fazer, Portugal vai fazer com os ingleses um tratado aí, que é o Tratado de Comércio e Navegação. Nesse Tratado de Comércio e Navegação aí, os produtos ingleses entrariam no Brasil com um valor menor do que os produtos de outros países. Então era para facilitar essa entrada dos produtos ingleses, tá? Para que quando chegassem aqui eles fossem os mais vendidos, porque eles seriam mais baratos aí. O Rio de Janeiro vai se tornar a sede do Império, apesar de que quando eles chegam em Salvador, depois eles se transferem para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transforma na capital do Império brasileiro, né? Como eu falei para vocês, o Brasil vai ser levado a Reino Unido a Portugal. Dom João vai fazer grandes transformações na cidade do Rio de Janeiro, tá? Uma das coisas que ele vai criar, que nós temos até o dia de hoje, é o Jardim Botânico. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil é desde 1808. O Banco do Brasil foi criado com a chegada da família real no Brasil, tá? É Dom João que cria o Banco do Brasil. Porque quando ele sai de Portugal, ele retira o dinheiro de Portugal e traz para cá. Ele traz joias, ele traz obras de arte, ele traz móveis, ele traz plantas, né? E muitas dessas plantas aí vão fazer parte do acervo ali do Jardim Botânico, do nosso Jardim Botânico aí no Rio de Janeiro, ok? Ele cria também a Biblioteca Nacional. Se vocês não foram ainda na Biblioteca Nacional,
quando tiver, né, que as coisas, essa pandemia acabar, que as coisas começarem a ser abertas, vale a pena ir lá no Rio de Janeiro e conhecer a Biblioteca Nacional, aquela biblioteca tipo biblioteca de filme, né? Coisa mais linda que existe. A gente vai ter aí a Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução vai ser uma luta contra os comerciantes portugueses. Por que acontece? Quando os portugueses estão chegando no Brasil, né, essa corte portuguesa está chegando no Brasil, ela quer ganhar dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro principalmente com o comércio. Só que esses comerciantes portugueses vão ter privilégios. Então, os brasileiros, né, eles vão ficar para trás. E a grande revolta deles é essa. Ué, o país é nosso. Se alguém tiver que ter privilégios, que sejam os brasileiros. Então, é por isso que acontece essa revolta aí. É claro que essa revolta ela vai ser sufocada pelo governo, mas vamos lá, tá? Esses revoltosos aí, eles vão criar um governo provisório, ou seja, inicialmente, né, eles ganham essa revolta aí, tá? A luta dele é contra os privilégios dos portugueses, como eu acabei de falar aí pra vocês, tá? São integrantes de diferentes camadas sociais, ou seja, desde os mais pobres até os mais ricos, mas obviamente, quem é que está sempre liderando? Quem está liderando são as pessoas mais ricas. As pessoas mais pobres, elas são usadas como massa de manobra aí para os mais ricos conseguirem aquilo que eles querem, né? O governo central vai reprimir essa revolução, como eu falei para vocês, né? Os líderes dessa revolução, eles vão ser presos e alguns executados. Por que eram executados? Igual lá na Inconfidência Mineira, né? Que Tiradentes morreu. Era executado para servir de exemplo para o povo. Olha só o que acontece com quem se rebela contra a coroa, com quem se rebela contra o rei. Vai ser preso, vai ser morto, né? Vai ser torturado. Então servia como exemplo. Essas mortes, na realidade, serviam como exemplo para intimidar, colocar medo na população, tá? A volta de Dom João para Portugal aí, com a ajuda da Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha. Quem lidera a Grã-Bretanha é a Inglaterra, mas a gente tem na Grã-Bretanha a Irlanda, a Escócia e o País de Gales, tá? Todos eles fazem parte da Grã-Bretanha, que é liderado pela Inglaterra. Eles expulsam os franceses de Portugal. Quando os franceses são expulsos de Portugal, a população começa a falar assim, tanto a população como os políticos, né? Dom João tem que voltar. Só que o Dom João não quer voltar, Dom João tá gostando aqui do Brasil, né? Então as pessoas que estavam aqui, a nobreza, estava todo mundo muito bem aqui no Brasil. E essa população começa a pressionar essa volta de Dom João. Dom João, com medo de perder o trono em Portugal, de haver um golpe, ele decide retornar para Portugal, tá? Ele decide retornar para Portugal. Por causa da Revolução Liberal do Porto. A Revolução Porto por quê? Porque foi na cidade do Porto, uma cidade de Portugal, que acontece essa revolução aí, tá? Então, pressionado e com medo de perder a coroa portuguesa, o que Dom João faz? Ele retorna para o Brasil. Porém, ele deixa no Brasil quem? O seu filho como príncipe regente do Brasil, né? Por quê? Aí ele também tem medo de perder as rédeas aqui do Brasil. Então ele vai, mas ao mesmo tempo que ele tá indo, ele vai deixar o filho dele como príncipe regente. Nesse momento a gente vai ter a formação de 3 partidos políticos no Brasil. O Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido dos Liberais Radicais. Gente, esses partidos aí, geralmente, eles são compostos sempre pelas pessoas mais ricas. O Partido Radical que ainda é composto pelas camadas médias da população, tá? Mas não tem nenhum aí que seja composto assim por a população mais pobre mesmo, tá? A gente vai ter o Dia do Fico em 1822, quando Dom Pedro decide ficar no Brasil. Por quê? Porque os portugueses lá em Portugal estão pressionando a volta de Dom Pedro também. Estão falando assim, ó, por que o príncipe tá aí? Tem que estar a família real toda aqui no Portugal e não no Brasil. Só que Dom Pedro decide não voltar para o Brasil. Ele decide não voltar para Portugal, decide ficar aqui no Brasil. Isso é conhecido como Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
As medidas de Dom Pedro não vão agradar os portugueses não vão gostar dessa rebeldia de Dom Pedro, tá? Vão achar que ele tá muito rebeldezinho, tá? Então elas começam a querer reduzir a autoridade do imperador. Ah, você não vai voltar não? Então nós vamos criar leis que vão reduzir a sua autoridade aí, porque lembrando, o Brasil não era mais colônia, mas o Brasil era Reino Unido a Portugal. Então o Brasil, ele deveria seguir as leis e as regras portuguesas, tá? Então os portugueses decidem fazer leis que limitassem o poder do imperador aqui no Brasil. E é por esse motivo, por causa disso, que a gente vai desembocar na independência do Brasil. Porque Dom Pedro não vai aceitar ter o seu poder reduzido no Brasil aí. Nós vamos ter a independência do Brasil em 1822, tá? Em 7 de setembro aí de 1822, que nós já conhecemos, né? Independência ou morte, o grito da independência. Mas não foi fácil não, tá? Quando teve a independência, o Brasil todo não ficou sabendo que o país era independente. Por quê? A gente não tinha isso aqui que a gente tem hoje. A gente não tinha internet, né? A gente não tinha avião, a gente não tinha helicóptero. Então, para as notícias chegarem aos locais, demorava muito tempo. Então, ainda demorou um determinado tempo para toda a região, né, brasileira ficar sabendo da independência do Brasil. E quando o Brasil ficou independente, muita gente falou assim, o que vai mudar na vida da gente? A gente ficar independente ou não? Algumas classes veem a independência de uma forma diferente aí. Os Estados Unidos vão ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam América para os americanos, tá? Na realidade, eles queriam América para os norte-americanos, né? Porque eles sempre desejaram influenciar todos os países da América. Então, eles são os primeiros a dizer assim, legal, o Brasil ficar independente. A Europa não está mais dominando o Brasil. Depois a gente vai ter a Grã-Bretanha aí, que vai reconhecer a nossa independência. Portugal só reconhece a nossa independência bastante tempo depois e mesmo assim só através de uma indenização. O Brasil tem que pagar uma indenização a Portugal para ficar independente. Nós temos esse dinheiro? Obviamente que não temos esse dinheiro, porque Dom João, quando retornou para Portugal, o que ele fez? Ele tirou todo o dinheiro lá do Banco do Brasil e retornou com esse dinheiro para Portugal aí. Então, como a gente não tem dinheiro para pagar essa indenização, a gente vai recorrer a quem? A eles, os ingleses, tá? E a gente vai ter uma dívida muito grande com os ingleses. Então, a gente fica independente politicamente, tá? Somos independentes, fazemos as nossas próprias leis, seguimos as nossas próprias regras. Porém, a nossa dependência econômica agora tem outro nome, se chama Inglaterra. Nós estamos dependentes economicamente dos ingleses aí. O que mudou no Brasil com a independência do Brasil? Pouca coisa, tá? Negros e índios continuaram a ser o quê? Marginalizados. A independência não significou a abolição da escravidão. Tivemos independência, mas continuamos com a escravidão. Então, negros e índios continuaram marginalizados na sociedade. Os negros continuavam a ser explorados da mesma forma. E os índios continuavam a ser considerados incapazes, tá? Pela sociedade. E aí a gente tem uma guerra aí contra os botocudos, né? Eles eram caracterizados como antropófagos, assassinos e selvagens, né? Uns índios selvagens aí. Para Dom João, suas terras deveriam ser tomadas pelos portugueses e deveriam se submeter às leis da coroa portuguesa. Esses índios aí eram considerados índios selvagens, né? Diziam que eles praticavam como é que eu vou explicar para vocês? De comer carne humana, né? Então, a ideia da coroa portuguesa é que eles tinham que ser dominados, ok? Daqui a pouquinho a gente se encontra no Meet para tirar as nossas dúvidas.